Olha, muita coisa estranha aconteceu em 2020. Preciso nem falar nada. Mas uma coisa muito bizarra que aconteceu chama Enem Digital. Pois é, esse Enem Digital de 2020 ele foi bizarro. Por quê? Porque eram questões diferentes das questões que foram aplicadas para geralzão lá na prova impressa. As questões também eram diferentes das que foram aplicadas no PPL, que é a segunda aplicação. E para piorar, você tinha 8 versões de numeração. Então a questão ela é 5 numa prova. Não, 5 não, porque 5 é de inglês e espanhol. Ela é 6 numa prova, 17 na outra, 25 na outra, 32 na outra, 41 na outra. Sabe? Pois é. Agora, se você pensa que só isso é bizarro, não, tem umas coisas estranhas nas próprias questões. A gente vai ver uma hoje na primeira questão de inglês do Enem 2020 digital. Chega na vibe. Claro que nós estamos trabalhando só com os 4 cadernos que tem inglês. No caderno azul é a questão 1, no caderno amarelo 2, no caderno branco 4, no caderno rosa 3. E eu já peço sua paciência porque eu sou meio cego e a letrinha é tão miúda. Pois é uma tristeza. Então se eu fizer assim, ó, é porque eu sou cego mesmo. Bom, vamos ver aí. Primeiro nós temos essa imagem, que é a parte que eu acho bizarra, porque é uma imagem que não está acrescentando nada para a questão. Nada. Ela não acrescenta para o texto, ela não acrescenta como distrator, ela não serve para nada. E aí eu fico me perguntando, será que essa imagem estava no site de onde esse texto foi tirado? Porque é tirado de um site, a gente até consegue ver aqui embaixo, ó, disponível em www.go.ie. Pois é, será que lá nesse site, que é de uma associação, de uma organização não governamental, que é a Go, será que no site lá na época tinha essa imagem ilustrando esse texto? Fica a dúvida, ninguém sabe, ninguém viu. O fato é que nós temos essa imagem de uma criança que está abraçada a alguma coisa, a gente deve ser um tecido, mas a gente não sabe se é a roupa de alguém, se não dá para saber o que é. E a foto tá também cheia de efeito, né? Por quê? Não sei, talvez para preservar a identidade da criança, apesar que eu acho que não, se for para isso não resolveu muita coisa. Mas tudo bem. Agora nós temos o texto, e primeiro a gente vai fazer a leitura desse texto, depois nós vamos fazer a tradução. Lembrando para você que geralmente eu vou marcando aqui no canal o trechinho que eu vou lendo, mas hoje vai ficar um pouco mais difícil fazer isso porque realmente está muito pequenininho. Eu vou tentar, tá bom? Vou tentar ir marcando, mas vamos com calma. Go. Go has worked to improve access to food for highly vulnerable and food insecure households in many districts of Zimbabwe. We identify such households, supply them with monthly food rations, and conduct monthly post-distribution monitoring. Go works in the same districts to improve access to food for the most vulnerable primary school children during the peak hungry months. Ok? Até aí tudo bem, né? Vamos fazer diferente hoje? Vamos já fazer a tradução desse trecho, depois a gente passa para o próximo, já que a leitura está um pouco mais truncada, porque a letra é miúda. Então, ó, o que esse trecho diz? A Go trabalhou para melhorar o acesso aos alimentos para famílias altamente vulneráveis e com insegurança alimentar em vários distritos, em muitos distritos do Zimbábue. Nós identificamos essas famílias, fornecemos a elas quantidades mensais de alimentos e realizamos monitoramento mensal pós-distribuição. Esse rations que tem aqui, ó, deixa eu achar porque a letra é muito miudinha. Esse rations que tem aqui é ração mesmo. Só que eu achei que seria muito bizarro traduzir isso como ração. Eu acho que ia prejudicar muito, né, no sentido social desse texto. Eu acho que seria uma tradução prejudicial. Então eu traduzi como quantidades mensais de alimentos, ok? Então fornecemos a elas quantidades mensais de alimentos e realizamos o monitoramento mensal pós-distribuição. A Go trabalha nos mesmos distritos para melhorar o acesso aos alimentos para crianças vulneráveis da escola primária durante os meses mais críticos de fome. Eu não sei se a palavra ração carrega uma coisa mais animal no inglês,
Eu não fiz essa pesquisa. Se carrega mesmo ou se usa também para porção de alimentos para pessoas, tudo bem. O que eu vejo que esse texto traz de diferente é a palavra household como família, quando household, na verdade, é um lar. Só que é aquela família que vai agregando todo mundo numa casa só, fica um montão de gente da mesma família junta numa casa. Então não é só o conceito de família de você ter primos, tios, não. É essa galera toda tá junta no mesmo lar. É esse household. Mas prosseguindo aqui com o texto. Muito bem, the emphasis is on orphans and vulnerable children. Goal provides short-term food security support to other vulnerable households by increasing the availability of grain and by helping enhance their ability to meet basic needs. Certo? Então o foco, a ênfase está nos órfãos e nas crianças vulneráveis. A GOL fornece apoio para a segurança alimentar a curto prazo para outras famílias vulneráveis, aumentando a disponibilidade de grãos e ajudando a melhorar sua capacidade para atender às necessidades básicas. Muito bem. Texto disponível em www.go.ie. Deixa eu tirar esse azul daqui porque eu gosto do verde. Muito bem. www.go.ie, acesso em 5 de dezembro de 2012. Na verdade, aqui tinha que ser o vermelho, né? De 2012. Olha que beleza! Aí ficou bonito. Adaptado. Tendo como público-alvo crianças órfãs e em situações de vulnerabilidade, a organização não governamental GOL tem atuado no Zimbábue para. Aliás, eu não mencionei, mas eu acho que isso aí já é meio óbvio para você. O nome da associação, da organização é GOL, eu não traduzi porque é o nome dela, mas se a gente fosse traduzir seria meta, objetivo, certo? Então, a organização GOL, ela tem atuado no Zimbábue para, letra A, incentivar a agricultura orgânica. Não. Só que tem distrator para isso aí. Por quê? O texto fala de aumentar a disponibilidade de grãos. Increasing the availability of grain. Tá aqui, ó. E aí, a pessoa mais desavisada, ela pode pensar o seguinte: esses grãos devem ser para plantar. Então está incentivando a agricultura orgânica, mas o texto não menciona para que vão servir esses grãos. Se vão fazer farinha, se vão cozinhar, se vão plantar, não menciona. Ok? Então a letra A está incorreta. O máximo que a gente tem é um distrator. Letra B. Intermediar processos de adoção. Nós temos outro distrator porque o texto fala que a ênfase está em órfãos e crianças vulneráveis. Como menciona a palavra órfão, alguém pode pensar aí na questão da adoção, mas não é isso que o texto fala. Aliás, tem surgido recentemente um debate sobre os processos, as situações étnicas que envolvem a adoção entre países, pessoas da América, do Brasil, da Europa, dos Estados Unidos, adotarem crianças de países da África. Tem surgido uma discussão sobre isso aí que eu acho que é interessante você pesquisar, porque vai que você precisa saber disso na hora de uma redação, né? É uma atualidade interessante aí para você pesquisar. Vi alguns debates e também vi alguns comentários no nosso manicômio, a internet aberta, que chama Twitter. Pois é, eu vi alguns debates por lá sobre isso aí. Letra C. Contribuir para a redução da fome. Sim, esse texto é sobre redução da fome. É um texto focado nas crianças e em suas famílias. O enunciado acaba falando que o público-alvo são as crianças órfãs em situação de vulnerabilidade, mas na verdade o que o texto fala é que é o household, que é a galera toda, aquele agrupamento todo de pessoas da mesma família num mesmo lugar. Aqui no Brasil a gente tem uma expressão legal, mas eu não lembro agora qual que é essa expressão, que é quando junta um monte de agregado, né? Vai agregando pessoas da mesma família num lugar só. Então é focado nessas famílias e na redução da fome dessas famílias. O texto fala lá na questão da vulnerabilidade, na insegurança alimentar. Aí tem a questão da criança na escola, fornecer alimentação para a criança na escola. Tem o que a gente viu lá, a ajuda mensal de alimento
né, o kit de alimento mensal. Então o texto está todo focado na redução da fome. A letra C é a resposta correta por enquanto. Letra D de dado, melhorar as condições de habitação. Como o texto usa o household 2 vezes, ou até mais, se não me engano, 3. Daqui agora eu estou batendo o olho e estou vendo 3. E olha que a letra está miúda, hein? Então nós temos um household aqui. Nós temos um household aqui. Nós temos um household aqui. Como tem o house, que as pessoas sabem que é casa, que é uma palavra mais conhecida, alguém pode pensar que é a questão da habitação, mas o texto não fala na dica de nada de habitação. Então a letra D está incorreta. Letra E. Qualificar professores da escola básica também é um distrator, porque o texto fala da escola primária, está aqui, mas a gente não tem nada sobre a questão dos professores, de qualificação de professores. No fim das contas, é um texto sobre alimentação, então é óbvio que a resposta é a letra C, contribuir para a redução da fome. É isso, bora fechar. Vamos lá, esse vídeo vai se tornar o primeiro vídeo da playlist do Enem 2020 digital. Então eu já vou falar uma coisa aqui nesse final, por quê? Eu mencionei no começo desse vídeo que a numeração das questões nessas provas elas não seguiam um padrão INEP. Por que o padrão INEP? A gente tem assim, é claro que isso varia um pouquinho, algumas situações variam um pouquinho, mas a gente tem, por exemplo, o caderno azul, nós temos ali a questão 6, 7 e 8 na mesma página, certo? Aí, ao invés de mudar tudo isso de ordem, eles pegam essa página e só colocam ela numa outra posição no caderno amarelo. Então, o que era questão 6, 7 e 8 vira questão 20, 21 e 22. Numa outra prova, no caderno branco, eles colocam em outra posição a página. Então, aquelas 3 questões, aquele grupo de questões, viram 33, 34 e 35. Então, mantém-se uma certa sequência e são só 4 posições diferentes, porque você tem 4 cadernos, em cada caderno a gente já tem as questões de inglês e de espanhol. Isso eles fizeram desse jeito no Enem Digital de 2021, porque o Enem Digital de 2021 ele seguiu o mesmo padrão das provas impressas. As questões eram as mesmas, a ordem era a mesma da prova impressa. Então, o azul digital era igual ao azul impresso. Só que nesse 2020, como era um teste e as questões eram diferentes, não foi assim. Então, você tinha lá caderno azul com inglês, caderno amarelo com inglês, branco com inglês, rosa com inglês. Caderno azul com espanhol, amarelo com espanhol, branco com espanhol, rosa com espanhol. 8. E em cada um desses cadernos a numeração das questões estava de uma forma, era aleatório. O computador colocou randômico e gerou uma numeração. Então o que aconteceu? Quando eu gravei os vídeos de 6 a 45 do Enem 2020 digital, eu só coloquei nos slides, nessa telinha aqui, ó. Nessa telinha aí, eu só coloquei as questões, a numeração dos cadernos com inglês. Depois que eu já tinha terminado a playlist do Enem Digital, alguém me avisou nos comentários que em espanhol era diferente. Não tinha como eu mudar o vídeo mais, eu não ia gravar de novo, não fazia nem sentido apagar tudo e gravar de novo, 40 vídeos. Aí o que eu fiz? Eu só fui na miniatura do vídeo, que é aquela capa, e mudei lá. Então na capa eu coloquei inglês com tal numeração, espanhol com tal numeração. Aqui pra gente, nessas agora de inglês e espanhol, a gente não vai ter esse problema, porque é óbvio que as questões de inglês não estão nos cadernos de espanhol e vice-versa. Mas é só um esclarecimento, porque como esse vídeo vai virar o primeiro da playlist, você vai acabar percebendo isso aí ao longo dos próximos vídeos, se você estiver começando aqui para poder fazer a sequência inteira. Dito isso, vou voltar lá para a tela final. E lembrar que agora você tem as opções de contribuir com o canal aqui. Eu peço também para você se inscrever no canal. Todo dia você vai receber um vídeo novo. E aqui em cima vai ficar a playlist do Enem 2020 digital para você acompanhar todas as questões nesta bagunça que foi essa prova. Pois é. Por hoje é isso. Beijo para você e fui. Tchau.